As águas do Pantanal são testemunhas silenciosas de uma história escrita a sangue, uma verdade que o tempo tentou afogar. No século XVIII, em um Brasil colonial sedento por terras e poder, um povo inteiro foi silenciado, suas vozes transformadas em ecos que ainda hoje ressoam nas profundezas da memória. Estamos falando do massacre dos Paiaguás, um cold case que desafia a história oficial e expõe a barbárie de um império. Como um genocídio pode ser varrido para debaixo do tapete, seus perpetradores protegidos pela coroa e os inocentes esquecidos pela posteridade? É uma pergunta que nos assombra. Se você busca a verdade por trás das narrativas impostas, curta este vídeo e inscreva-se no canal para desvendarmos juntos os mistérios dos crimes arquivados. A madrugada no Pantanal sempre trazia consigo uma névoa densa, um manto úmido que abraçava a floresta e os rios, embalando a vida em um sono profundo. Mas naquela madrugada específica, a névoa carregava o presságio da morte. O ano era o século XVIII e a aldeia Paiaguá dormia, alheia ao horror que se aproximava de suas frágeis moradias de palha e madeira. O som da natureza, os coachares dos sapos e o canto noturno das aves foi subitamente quebrado por gritos de terror e o estampido seco de arcabuzes. Em um instante, a escuridão foi rasgada por tochas flamejantes e o brilho frio de baionetas. Tropas coloniais, comandadas por homens de fardas pesadas e corações mais duros que o ferro, irromperam na aldeia. Não houve aviso, não houve chance de rendição. A ordem era clara, sussurrada em corredores de poder distante: aniquilar. Mulheres, crianças, anciãos, guerreiros, todos foram alvos da fúria implacável, uma violência desmedida que não poupava nem os mais vulneráveis. Flechas e lanças, outrora símbolos de defesa e caça, foram inúteis contra a pólvora e o aço. O cheiro acre de fumaça e o metálico do sangue misturaram-se ao orvalho da manhã. Enquanto o rio, antes espelho da vida e sustento do povo Paiaguá, começava a refletir a carnificina, suas águas calmas tingindo-se de vermelho. Como algo tão brutal, tão massivo, pôde acontecer sob o véu da noite e ser depois apagado da história com tamanha eficácia, como se nunca tivesse existido. Os corpos caíam, alguns nas margens lamacentas, outros nas águas que logo se tornariam um túmulo líquido, levando consigo não apenas vidas, mas a cultura, a história, a esperança de um povo milenar. Gritos de dor e desespero se misturavam aos comandos ríspidos dos algozes, criando uma sinfonia macabra que rasgava a paz ancestral do Pantanal. Entre o caos e a desesperança, um jovem, Aruan, com o corpo ferido por um golpe de baioneta e a alma em frangalhos, conseguiu se arrastar para a escuridão densa da mata, escondendo-se entre a folhagem úmida. Ele era a testemunha ocular de uma tragédia que se recusava a morrer em sua memória. Aruan viu a brutalidade em sua forma mais crua, sentiu o cheiro da pólvora queimando a carne e ouviu os últimos agonizantes suspiros de sua gente, o eco das vozes que agora habitariam seus pesadelos. Aquele momento não era apenas o fim de uma aldeia, mas o início de uma cicatriz profunda na alma do Pantanal e na história deste país. Um crime que clamava por justiça, mas que o Império faria de tudo para silenciar. O sol nasceu, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, mas para Aruan o mundo havia mergulhado em uma escuridão sem fim. Cada raio de luz que tocava a copa das árvores parecia zombar da ausência de vida que agora permeava sua aldeia. O jovem guerreiro, que mal havia se tornado homem, rastejou de volta ao que restava de seu lar, não para encontrar sobreviventes, mas para testemunhar a extensão do horror. Corpos jaziam em posições retorcidas, o silêncio era tão pesado que parecia gritar, e o cheiro de morte pairava sobre tudo. Sua mãe, o sorriso outrora presente em seu rosto, agora era uma máscara de dor e desespero, silenciada para sempre.
Seu pai, o grande guerreiro que lhe ensinara a caçar e a honrar os espíritos, jazia ao lado dela, sua lança quebrada ao seu lado. Aruan era o último, o eco solitário de um povo vibrante. A dor era um animal selvagem em seu peito, mas junto a ela, uma chama teimosa de propósito começou a arder. Ele não era apenas um sobrevivente, era a memória viva, a voz silenciada de todos os que foram brutalmente arrancados da terra. Com a alma em frangalhos, Aruan jurou que não deixaria que o sacrifício de seu povo fosse em vão. A busca por justiça, por mais impossível que parecesse contra o poder esmagador do Império Colonial, tornou-se sua única razão de ser. Ele sabia que os responsáveis por tamanha barbárie seriam protegidos, que a verdade seria distorcida e que os registros oficiais se calariam. Mas Aruan carregava a verdade na carne, no sangue, na memória. Ele se tornou um espectro, movendo-se pelas sombras do Pantanal, evitando os patrulheiros coloniais, alimentando-se da floresta, enquanto sua mente maquinava um plano. Onde buscar a justiça quando o próprio Estado é o algoz e o cúmplice do encobrimento? Até onde você iria para honrar os que se foram e garantir que a história não os esqueça? Essa é a jornada de Aruan, uma jornada que exige mais do que coragem. Exige uma obstinação que transcende a própria vida. Se a história de Aruan ressoa em você, e se a busca por justiça para os esquecidos da história é algo que te move, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa luta. Enquanto Aruan vagava, um fantasma entre os vivos, a notícia do incidente na aldeia Paiaguá começou a se espalhar, não como um massacre, mas como um confronto necessário com índios selvagens e rebeldes. A comunidade colonial, em grande parte, reagiu com uma mistura de medo, alívio e indiferença calculada. Nas vilas e fazendas, as conversas eram sussurradas, os olhares eram desconfiados. Aqueles que tinham terras ou interesses próximos ao Pantanal sentiam um alívio perverso. Menos problemas para o avanço da civilização. Mas havia também aqueles cujas consciências se agitavam, embora o medo do poder colonial fosse mais forte que a indignação. Rumores se espalhavam como fogo em campo seco, histórias de crueldade excessiva, de corpos mutilados, de crianças mortas. Mas esses murmúrios eram rapidamente abafados pelos oficiais, pelo clero e pelos fazendeiros que lucravam com a expansão. A cidade estava dividida, mas o silêncio, cúmplice e opressor, era a lei não escrita. Quem se atreveria a questionar o coronel Damião de Souza e seus homens, a máquina de guerra do Império? A cena do crime, a aldeia Paiaguá, foi rapidamente limpa pelas tropas coloniais, mas não antes que Aruan, em suas incursões noturnas, pudesse observar. O que era antes um vibrante centro de vida, de rituais e de sabedoria ancestral, agora era um cemitério a céu aberto, um monumento à brutalidade. As casas de palha, antes abrigos seguros, foram queimadas até o chão, reduzidas a cinzas e escombros fumegantes. Objetos cotidianos, potes de cerâmica quebrados, cestos de palha esmagados, ferramentas de caça dispersas, jaziam como testemunhas mudas de uma vida interrompida. As evidências mais gritantes foram varridas para as águas do rio. Corpos, armas indígenas, tudo o que pudesse contradizer a narrativa oficial de um confronto justo. Mas as águas, por mais que tentassem esconder, guardavam segredos. Aruan notou padrões, a forma como alguns corpos foram dispostos, a ausência de sinais de resistência em muitos deles, as marcas no solo que indicavam não uma batalha, mas uma execução em massa. Como é possível que tamanha violência, com tantos detalhes macabros, pudesse ser tão facilmente reescrita e apagada da história, como se a terra e as águas pudessem simplesmente engolir a verdade? A investigação oficial, se é que se podia chamar assim, foi uma farsa montada com a rapidez e a eficiência da máquina colonial.
Enquanto Aruan se escondia nas sombras, observando os poucos vestígios de sua vida serem varridos, os emissários da coroa e do governo local já trabalhavam na construção de uma narrativa conveniente. O coronel Damião de Souza, com sua postura imponente e seu olhar gélido, era o arquiteto-mor dessa farsa. Para ele, a questão Paiaguá estava resolvida. Os relatórios oficiais, redigidos com tinta e papel importados, descreviam um confronto heróico das tropas contra uma tribo selvagem e belicosa que ameaçava as fronteiras e as rotas comerciais. Falavam de perdas mínimas entre os colonos e da pacificação da região, ignorando completamente o genocídio. A verdade era um luxo que poucos podiam se dar. Os poucos fazendeiros que ousavam murmurar sobre a desproporção da violência eram lembrados de seus débitos, de suas concessões de terra, de sua própria vulnerabilidade perante o poderio militar. O medo era uma arma tão eficaz quanto o arcabuz. As pistas que surgiam eram, na verdade, desvios calculados. Corpos de paiaguás, por exemplo, eram ocasionalmente encontrados longe da aldeia, deliberadamente mutilados, de forma a sugerir ataques de animais selvagens ou disputas internas da tribo, jamais a brutalidade organizada das tropas. Essas descobertas serviam apenas para reforçar a imagem de um povo primitivo e violento, justificando a intervenção colonial. A cada nova pista falsa, um novo tijolo era assentado no muro de mentiras que isolava a verdade. O padre Gabriel, em suas andanças secretas, tentava coletar informações, ouvindo os sussurros dos poucos colonos mais piedosos e as histórias distorcidas que chegavam aos ouvidos dos catequistas. Ele via a discrepância entre o que era dito oficialmente e a realidade do horror, mas suas anotações eram feitas em segredo, escondidas entre os sermões e os registros eclesiásticos. A cada dia, a frustração crescia em seu coração. Como confrontar uma estrutura tão poderosa, construída sobre mentiras e sangue, sem colocar sua própria vida em risco e, pior, sem condenar suas preciosas evidências ao esquecimento? Ele sabia que a verdade que buscava era perigosa e que os homens que a escondiam não hesitariam em silenciá-lo também. As sombras da dúvida e do perigo o perseguiam, mas a convicção de que não poderia compactuar com o silêncio era ainda mais forte. Para Aruan, a investigação era uma piada cruel. Ele via os soldados voltarem à aldeia, não para procurar a verdade, mas para remover qualquer vestígio que pudesse contradizer a narrativa oficial. Ossos eram jogados em valas comuns e cobertos, artefatos eram destruídos ou levados como troféus de uma vitória macabra. O rio, que ele esperava que revelasse os segredos, parecia agora cúmplice do silêncio, arrastando os restos de seu povo para longe, para o esquecimento. A cada dia que passava, a esperança de uma justiça imediata diminuía, substituída por uma determinação fria e resiliente. O caso não estava sendo investigado, estava sendo enterrado. E os poucos que tinham a verdade eram os que tinham que lutar contra um império inteiro para que ela não fosse esquecida. A coroa, distante e preocupada com a riqueza extraída das colônias, aceitou os relatórios do coronel Damião sem questionar. A pacificação do Pantanal era mais um triunfo a ser celebrado, mais uma área a ser explorada. Os nomes dos paiaguás foram riscados dos mapas e dos livros de história, reduzidos a notas de rodapé ou a exemplos de bárbaros que resistiam ao progresso. O caso do massacre dos paiaguás, antes mesmo de ser reconhecido como tal, foi arquivado. Oficialmente, não havia crime, apenas uma ação militar necessária. As águas do Pantanal continuariam a correr, lavando a terra, mas não as manchas de sangue que a história tentou apagar. As falsas pistas haviam funcionado, os culpados estavam protegidos, e a verdade parecia condenada a ser apenas um sussurro entre as árvores e os rios.
esperando por alguém que tivesse a coragem de desenterrá-la. A frustração era palpável, um véu pesado que cobria a vastidão do Pantanal, enquanto o Império celebrava sua vitória sobre um povo que já não existia, pelo menos não nos registros oficiais. Mas o espírito de Aruã e as anotações secretas do Padre Gabriel eram sementes de uma verdade que se recusava a morrer, esperando o momento certo para germinar e expor a crueldade que se escondeu sob o manto da história. Enquanto o Império Colonial se congratulava por mais uma vitória sobre os bárbaros e os registros oficiais sepultavam a verdade, duas almas solitárias se recusavam a aceitar o silêncio. Aruã, o último dos Paiaguás, vagava pelo Pantanal como um fantasma. Sua existência um grito mudo de protesto. Sua memória, afiada pela dor e pela sede de vingança, era o arquivo vivo do genocídio. Ele observava, esperava, aprendia os caminhos dos colonos, as rotinas dos soldados, transformando-se em uma sombra vigilante, um espírito da floresta que guardava os segredos de seu povo. A cada patrulha que passava, a cada fogueira acesa por exploradores, Aruã sentia o peso da injustiça, mas também a força ancestral que o impulsionava a não esquecer. Paralelamente, em um mosteiro distante, o Padre Gabriel, um jesuíta com a alma atormentada pela barbárie que presenciara e as mentiras que ouvia, dedicava-se a uma missão secreta e perigosa. Longe dos olhos vigilantes do coronel Damião de Souza e da burocracia eclesiástica, que muitas vezes preferia a conveniência política à verdade, Gabriel transformou-se em um historiador clandestino, um detetive da fé. Ele sabia que a história oficial seria escrita pelos vencedores e que a voz dos Paiaguás seria sufocada. Sua pequena cela, iluminada por uma vela bruxuleante, era seu escritório de investigação. Com penas e tintas, ele transcrevia cada sussurro, cada relato fragmentado, cada evidência que conseguia coletar. A obsessão do Padre Gabriel era uma chama inextinguível. Ele se privava de sono, de conforto e vivia sob a constante ameaça de ser descoberto. Suas anotações, feitas em pergaminhos delicados, detalhavam não apenas a selvageria do massacre, mas também a cultura paiaguá, seus costumes, sua língua, tudo o que o Império tentava apagar. Ele registrava os nomes das vítimas, as descrições dos agressores, as datas e os locais, com uma precisão quase forense, antecipando que um dia, talvez séculos depois, a verdade precisaria de provas irrefutáveis. Para ele, cada palavra escrita era um ato de resistência, uma oração pela justiça, um tijolo na construção de uma memória que se recusava a ser demolida. Seus sacrifícios pessoais eram imensos. A solidão, o medo constante de ser punido pela Igreja ou pelo Estado, a frustração de não poder agir abertamente. Ele era um farol de esperança em um mar de escuridão, um homem que acreditava que a verdade, por mais que fosse enterrada, um dia encontraria seu caminho para a luz. O verdadeiro avanço científico neste cold case não viria de laboratórios modernos ou análises de DNA. Esses eram luxos de um futuro distante. Viria da perseverança e da meticulosidade de Gabriel e da memória inabalável de Aruã. As informações que o padre coletava eram como fósseis de um crime, cuidadosamente catalogados e escondidos. Ele desenvolveu um sistema engenhoso para camuflar seus escritos, misturando-os com registros religiosos, usando códigos e linguagens cifradas, garantindo que suas descobertas só pudessem ser interpretadas por mentes curiosas e dedicadas o suficiente para desvendar os véus do tempo. A esperança do caso reacenderia séculos mais tarde, quando esses documentos, enterrados em bibliotecas empoeiradas ou em fundos de conventos esquecidos, fossem finalmente desenterrados por pesquisadores. Aruã, por sua vez, representava a transmissão oral,
a lenda viva que seria contada em segredo de geração em geração, mantendo a chama da memória acesa entre os poucos descendentes e aliados que ele encontrava. Juntos, o registro escrito e a memória viva formariam a base de um quebra-cabeça que, no futuro, permitiria que a barbárie do massacre dos Paiaguás fosse finalmente exposta. Mas, por enquanto, a verdade permanecia oculta, guardada por um padre e um guerreiro, à espera do dia em que a história estivesse pronta para ouvi-la, e a ciência, em sua forma mais rudimentar de preservação de fatos, pudesse dar voz aos silenciados. A questão que pairava era: esses fragmentos de verdade seriam suficientes para desafiar um império e reescrever a história? A verdade, como as águas do Pantanal, pode ser turva e traiçoeira, mas sempre encontra seu caminho. Séculos se passariam e o império colonial se desintegraria, mas os sussurros de Aruã e os pergaminhos do Padre Gabriel, como sementes plantadas em solo fértil, aguardavam o momento de germinar. Não houve uma confissão imediata, nem uma revelação pública que abalasse as estruturas do poder da época. A verdade, naquele tempo, era um fardo pesado demais para ser carregado abertamente, uma chama que precisava ser guardada sob o risco da aniquilação. Aruã, o último guerreiro Paiaguá, transformou-se em lenda, um espírito que guiava os poucos que se atreviam a ouvir as histórias do massacre. Ele nunca cessou sua vigília. Sua presença nas sombras do Pantanal era um lembrete vivo da dívida que a terra e o tempo tinham para com seu povo. Ele contava, em voz baixa e rouca, os detalhes daquele dia fatídico, os nomes dos ancestrais, a brutalidade dos soldados, a indiferença do coronel Damião de Souza, que, em sua impiedade, supervisionava a limpeza do terreno e a reescrita da história. Aruã não buscava a vingança em si, mas a justiça da memória, a certeza de que as almas de seu povo não se perderiam no esquecimento. Suas palavras eram flechas que perfuravam o véu do silêncio, mantendo viva a chama da indignação. Ele sabia que o inimigo não era apenas o homem fardado, mas o próprio sistema, a mentalidade que permitia e justificava tamanha barbárie em nome do progresso. Enquanto isso, os escritos do Padre Gabriel eram guardados como relíquias sagradas. Após sua morte, os documentos foram escondidos em um compartimento secreto na biblioteca de um convento remoto, confiados a poucos jesuítas que compartilhavam de sua visão e seu senso de justiça, mas que também compreendiam o perigo de sua divulgação. Eram volumes encadernados em couro, com anotações meticulosas, desenhos de aldeias, mapas de rotas coloniais e, o mais impactante, listas de nomes, tanto das vítimas paiaguás quanto dos oficiais envolvidos, incluindo o coronel Damião. Cada linha era um grito silencioso, cada palavra uma prova irrefutável da barbárie. A revelação não veio com o clamor de um tribunal, mas com o lento e cuidadoso trabalho de gerações. Séculos mais tarde, quando o poder da coroa já não era tão absoluto e a busca por uma história mais honesta começava a se manifestar, um jovem historiador e teólogo, Padre Antônio, tropeçou nos escritos de Gabriel durante uma pesquisa sobre a presença jesuíta no Pantanal. A poeira de anos cobria os volumes, mas o peso da verdade era palpável. Ele leu, chocado, as descrições vívidas do massacre, os detalhes que contradiziam cada narrativa oficial que conhecia. Era como se as vozes dos paiaguás, silenciadas por tanto tempo, finalmente começassem a ecoar pelas páginas. A descoberta de Padre Antônio foi um choque sísmico. Ele percebeu imediatamente que tinha em mãos não apenas um documento histórico, mas a chave para desvendar um dos maiores cold cases do Brasil colonial. As provas eram esmagadoras. Os registros de Gabriel eram detalhados, consistentes e corroboravam os poucos murmúrios e lendas que ainda circulavam entre os povos originários da região, lendas que muitos consideravam meras fábulas. O inimigo oculto,
O coronel Damião de Souza não era apenas um nome em um relatório militar, mas o arquiteto de uma política de extermínio, um homem cuja crueldade era descrita com detalhes arrepiantes por Gabriel, que o observou de perto em algumas ocasiões. Mas a verdade, mesmo depois de desenterrada, não é facilmente aceita, especialmente quando confronta o mito fundador de uma nação. Padre Antônio logo percebeu que, assim como Gabriel, ele enfrentaria uma resistência formidável. Havia instituições, famílias e legados construídos sobre a conveniência do esquecimento. O império havia caído, mas suas sombras ainda eram longas, e os herdeiros da narrativa oficial não estavam dispostos a ver seus antepassados manchados por crimes tão hediondos. O clamor por justiça que Aruan havia mantido vivo em sua alma agora tinha uma voz tangível, mas o caminho para que essa voz fosse ouvida por todos ainda era longo e perigoso. Será que a coragem de um padre e a memória de um guerreiro seriam suficientes para derrubar séculos de silêncio e reescrever uma história de barbárie? Ou as forças que tentaram apagar os paiaguás da existência ainda teriam o poder de silenciar a verdade, mesmo depois de tantos séculos? Deixe seu comentário e nos diga o que você pensa sobre a importância de desenterrar essas verdades incômodas para a construção de um futuro mais justo. Padre Antônio, com os pergaminhos nas mãos, sentiu o peso de séculos de silêncio cair sobre seus ombros. A descoberta não era apenas um achado acadêmico, era uma bomba-relógio, uma heresia histórica que ameaçava desestabilizar as narrativas fundacionais do país e da própria Igreja. O choque inicial deu lugar a uma determinação febril. Ele sabia que não poderia simplesmente divulgar os documentos. A máquina que havia silenciado os paiaguás ainda possuía mecanismos de defesa poderosos, embora menos explícitos. As famílias dos antigos colonizadores, os descendentes dos que lucraram com a expansão e a pacificação, ainda ocupavam posições de influência, e a memória do coronel Damião de Souza, embora não mais uma figura viva, era um legado que muitos se esforçariam para proteger. A primeira batalha de Padre Antônio foi interna, dentro dos muros do convento. Ele tentou apresentar suas descobertas a superiores, esperando encontrar aliados na busca pela verdade. No entanto, a reação foi mista. Alguns expressaram ceticismo, outros um medo velado de perturbar a ordem estabelecida. São documentos antigos, Padre Antônio. A história é complexa. Devemos ter cautela para não reescrever o passado com os olhos do presente. Foi uma das respostas que ouviu, um eufemismo para não cause problemas. Ele percebeu que a verdade, por mais sólida que fosse, era frágil diante da conveniência e da política. O inimigo não era mais apenas o império colonial físico, mas o império da narrativa, da versão oficial que se enraizou profundamente na psique coletiva. Antônio, assim como Gabriel séculos antes, teve que se tornar um detetive clandestino. Começou a copiar os documentos, a digitalizá-los com as rudimentares tecnologias da época, a buscar corroboração em outros arquivos, em diários de viajantes, em relatórios menos oficiais de naturalistas e exploradores. Ele viajou secretamente para as regiões do Pantanal, buscando os remanescentes das comunidades indígenas, os descendentes dos paiaguás ou tribos vizinhas que poderiam ter mantido a memória oral do massacre. Foi nessas viagens que encontrou os ecos de Aruan, as lendas de um guerreiro sobrevivente que vagava pelas águas, um guardião da memória. As histórias que ouvia, fragmentadas e misturadas com o folclore, estranhamente se alinhavam com os relatos detalhados de Gabriel. A crueldade, os nomes, a data aproximada, tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça macabro. A resistência não demorou a surgir. Artigos em jornais conservadores começaram a questionar a integridade de certos historiadores revisionistas que tentavam manchar a honra dos pioneiros. Padre Antônio recebeu cartas anônimas, telefonemas ameaçadores.
Sua pesquisa foi rotulada como ideológica, antinacional e perigosa. Ele sentia o peso de uma força invisível, mas poderosa, que tentava empurrar a verdade de volta para as profundezas de onde ela havia emergido. Era o Coronel Damião de Souza, não em carne e osso, mas em seu legado, em sua ideologia de silenciamento e justificação da barbárie. A confissão que se buscava não viria de um indivíduo, mas do reconhecimento de um sistema, de um Estado que permitiu e encobriu um genocídio. Como se luta contra um fantasma tão arraigado na história de um país? Como se convence uma nação a olhar para suas próprias feridas abertas, para os crimes que a sustentaram? Padre Antônio sabia que a batalha seria longa e que ele poderia não ver a vitória. Mas a imagem de Aruan, o guerreiro solitário, e a dedicação de Padre Gabriel, o jesuíta silencioso, o impulsionavam. Eles haviam plantado as sementes da verdade. Agora cabia a ele regá-las, mesmo sob o risco de se queimar. A luta não era mais apenas pela memória dos Paiaguás, mas pela integridade da própria história, pela capacidade de uma sociedade de enfrentar seu passado para construir um futuro mais justo. O clímax da verdade não era um evento único, mas um processo contínuo. Uma ferida que se abria lentamente, expondo a podridão por baixo do verniz da civilização. A complexidade do caso se revelava a cada nova camada. Não se tratava apenas de provar o massacre, mas de desmantelar a narrativa de heroísmo e progresso que o justificava. Os documentos de Gabriel não apenas listavam os mortos, mas expunham a lógica por trás da aniquilação, a cobiça por terras, a sede de poder, a desumanização do outro para legitimar a violência. Era um espelho incômodo para a sociedade da época e para a contemporânea. A confissão que se esperava era, na verdade, um reconhecimento coletivo, uma quebra de um pacto de silêncio que durava séculos. Padre Antônio, um homem de fé, via nisso não apenas um dever histórico, mas uma missão moral. Ele se perguntava: quão profundo é o medo de uma nação em confrontar seus próprios demônios? E mais importante, quão resiliente é a verdade quando gerações se unem para protegê-la? A história dos Paiaguás, resgatada das águas e das sombras, começava a se impor, mas a sua aceitação final ainda pairava como um desafio monumental. Um novo capítulo na eterna luta entre a memória e o esquecimento. A complexidade do caso se revelava a cada nova camada. Não se tratava apenas de provar o massacre, mas de desmantelar a narrativa de heroísmo e progresso que o justificava. Os documentos de Gabriel não apenas listavam os mortos, mas expunham a lógica por trás da aniquilação. A cobiça por terras, a sede de poder, a desumanização do outro para legitimar a violência. Era um espelho incômodo para a sociedade da época e para a contemporânea. A confissão que se esperava era, na verdade, um reconhecimento coletivo, uma quebra de um pacto de silêncio que durava séculos. Padre Antônio, um homem de fé, via nisso não apenas um dever histórico, mas uma missão moral. Ele se perguntava: quão profundo é o medo de uma nação em confrontar seus próprios demônios? E mais importante, quão resiliente é a verdade quando gerações se unem para protegê-la? A história dos Paiaguás, resgatada das águas e das sombras, começava a se impor, mas a sua aceitação final ainda pairava como um desafio monumental, um novo capítulo na eterna luta entre a memória e o esquecimento. Padre Antônio não estava sozinho, mas seus aliados eram poucos e igualmente vulneráveis. Alguns acadêmicos de mente aberta, alguns jornalistas investigativos e, crucialmente, líderes de comunidades indígenas que haviam mantido a memória viva através de gerações, se uniram a ele. As lendas de Aruan, que antes eram sussurros folclóricos, ganhavam novo significado à luz dos escritos de Gabriel.
A figura do guerreiro que observava os colonos, que carregava a dor e a história de seu povo, era agora o elo perdido entre o passado esquecido e o presente que ansiava por justiça. As narrativas orais, transmitidas de avós para netos em aldeias isoladas, falavam de uma grande tragédia, de rios tingidos de sangue, de um povo dizimado por homens brancos em busca de ouro e terras. Essas histórias, antes desconsideradas como mitos, agora eram evidências vivas, testemunhos que davam voz e alma aos nomes frios nos pergaminhos. A estratégia de Padre Antônio tornou-se multifacetada. Ele continuou a trabalhar na clandestinidade, criando cópias digitais e microfilmes dos documentos para garantir que, caso algo acontecesse a ele ou aos originais, a verdade não fosse novamente sepultada. Ele começou a apresentar palestras em pequenos círculos acadêmicos, seminários e encontros com líderes indígenas, sempre com cautela, medindo a reação, construindo uma rede de apoio que fosse capaz de suportar a pressão que certamente viria. Em suas apresentações, ele não apenas expunha os fatos brutais do massacre, mas também a riqueza da cultura paiaguá, sua complexidade social, sua profunda conexão com o Pantanal, demonstrando o tamanho da perda para a humanidade. Era uma forma de humanizar as vítimas, de resgatar sua dignidade, que o Império Colonial havia tão brutalmente tentado apagar. A oposição, no entanto, era implacável. Grupos de pressão, muitos deles com laços históricos e econômicos com as famílias dos antigos colonizadores, intensificaram sua campanha de difamação. Padre Antônio era acusado de revisionismo histórico perigoso, de minar a unidade nacional e de caluniar os heróis fundadores. Artigos em grandes jornais, financiados por interesses obscuros, tentavam desqualificar os documentos de Gabriel como meras interpretações pessoais de um jesuíta dissidente, questionando a autenticidade e a imparcialidade de seus registros. As ameaças se tornaram mais diretas e ele foi forçado a mudar de residência várias vezes, vivendo sob a sombra constante do medo. A confissão que ele buscava não era um ato de contrição, mas uma guerra de narrativas, onde o poder do silêncio se defendia ferozmente contra a força da revelação. Apesar da pressão, a semente da verdade havia sido plantada. Jovens historiadores, antropólogos e ativistas, inspirados pela coragem de Padre Antônio, começaram a se aprofundar na pesquisa, buscando outras fontes, outros vestígios do massacre dos Paiaguás. O caso, antes um cold case, esquecido nas profundezas da história, começava a ganhar tração, não em tribunais de justiça, mas na arena da opinião pública e da academia. A figura do coronel Damião de Souza, antes um herói militar em alguns livros didáticos, passava a ser vista sob uma nova e sombria luz, a de um executor de genocídio, um arquiteto de barbárie. A luta de Padre Antônio era um eco da luta de Aruan e Gabriel. Uma batalha pela memória contra o esquecimento, pela justiça contra a impunidade histórica. Ele compreendia que a verdadeira confissão viria quando a sociedade brasileira como um todo estivesse pronta para encarar a mancha de seus próprios crimes fundadores, para desconstruir os mitos que sustentavam a dominação e a desigualdade. Esse reconhecimento, ele sabia, era um processo lento, doloroso, mas essencial para a cicatrização de feridas que sangravam há séculos. A verdade dos Paiaguás não era apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro de uma nação que ainda se debatia com as consequências de sua própria história. O inimigo, o legado de Damião, era o silêncio cúmplice, a negação institucional. Mas a cada nova palestra, a cada artigo que conseguia publicar, a cada jovem estudante que despertava para essa história, Padre Antônio sentia que os ecos de Aruan ficavam mais fortes, e a luz da verdade, por mais tênue que fosse, começava a perfurar a escuridão.
O caminho para a aceitação dessa verdade era longo e a sua conclusão ainda incerta. O caminho para a aceitação dessa verdade era longo e a sua conclusão ainda incerta. Padre Antônio, porém, não estava disposto a recuar. A cada ameaça, a cada artigo difamatório, a cada porta fechada em seu rosto, a convicção de que estava no caminho certo se fortalecia. Ele via em sua luta um eco da perseverança de Aruan, o guerreiro que se recusou a morrer na memória, e a coragem silenciosa do Padre Gabriel, que arriscou tudo para registrar a barbárie. O desafio era monumental. Como transformar sussurros em gritos, como fazer a história oficial, tão rigidamente guardada, ceder espaço à voz dos esquecidos. A estratégia de Padre Antônio começou a se expandir para além dos círculos acadêmicos e indígenas. Ele compreendeu que a verdade precisava de visibilidade, de um palco maior que os pequenos seminários. Com a ajuda de jovens jornalistas independentes e produtores de documentários que viam no massacre dos Paiaguás não apenas uma história trágica, mas um caso exemplar da negação histórica brasileira, os primeiros artigos e reportagens mais aprofundadas começaram a surgir em mídias alternativas. Inicialmente, eram publicações modestas, alcançando um público nichado, mas o impacto era inegável. A cada nova revelação, a cada citação dos documentos de Gabriel, a cada testemunho de descendentes indígenas que ecoavam as lendas de Aruan, a narrativa oficial começava a rachar. O mito do progresso civilizatório colonial, que justificava a aniquilação de povos originários, era desafiado por uma realidade brutal e inegável. A reação da velha guarda não demorou a se intensificar. Os mesmos grupos de pressão que antes operavam nas sombras agora agiam de forma mais aberta. Artigos em grandes jornais, financiados por interesses obscuros, não mais apenas questionavam a integridade de Padre Antônio, mas o acusavam de subversão, de ódio à história nacional e de instrumentalizar o passado para agendas políticas perigosas. Historiadores conservadores, muitos deles com laços familiares com a elite colonial, publicavam livros e ensaios defendendo a versão oficial, minimizando o massacre como conflitos inevitáveis de fronteira ou exageros de cronistas da época. O coronel Damião de Souza, antes um nome esquecido para a maioria, era resgatado por esses defensores do passado como um bravo desbravador, um visionário que garantiu a expansão territorial. Era uma guerra cultural, uma batalha pela alma da memória coletiva. Padre Antônio, no entanto, tinha a seu lado a força da evidência e, mais importante, a crescente voz dos povos indígenas. Com a visibilidade crescente, líderes de diversas etnias começaram a se manifestar em apoio à sua pesquisa, vendo nela a oportunidade de trazer à tona não apenas o massacre dos Paiaguás, mas a longa história de violência e silenciamento sofrida por seus próprios povos. As lendas de Aruan, que antes eram contadas em segredo, agora eram proclamadas em encontros públicos, em universidades, em fóruns de direitos humanos. O guerreiro Paiaguá, que por séculos vagou como um fantasma guardião da memória, começava a ter sua voz amplificada por uma rede de solidariedade que transcendia as fronteiras. O clímax, então, não era um evento único de confissão, mas uma série de pequenos confrontos, de revelações graduais que corroíam a fortaleza do esquecimento. A pressão pública começou a forçar instituições a se manifestarem. Museus e arquivos, antes relutantes em abordar o tema, passaram a considerar exposições e pesquisas sobre o genocídio indígena. Universidades começaram a incluir os documentos de Gabriel e a pesquisa de Padre Antônio em seus currículos, abrindo um espaço vital para o debate e a reinterpretação da história. A verdade, antes contida em pergaminhos empoeirados e sussurros ancestrais,
começava a ganhar corpo e ressonância em uma sociedade que lentamente parecia disposta a confrontar seus próprios fantasmas. Ainda assim, a confissão plena, o reconhecimento oficial do Estado brasileiro sobre o genocídio dos Paiaguás parecia uma miragem distante. Os herdeiros do coronel Damião de Souza, não em carne e osso, mas em sua ideologia de negação e conveniência histórica, ainda detinham grande poder. A luta era contra um sistema de crenças arraigado, contra uma versão da história que servia a interesses poderosos. Padre Antônio sabia que a batalha final não seria travada em um tribunal, mas na consciência de uma nação. A cada novo artigo, a cada palestra, a cada voz indígena que se unia ao coro, ele sentia que os ecos do Pantanal ficavam mais fortes, clamando por uma justiça que não era apenas legal, mas moral e histórica. A verdade estava emergindo, mas sua aceitação definitiva ainda era um campo de batalha, um desafio monumental que testava a resiliência da memória contra a tenacidade do esquecimento. Padre Antônio, já com os cabelos brancos e a voz marcada pelas muitas batalhas, viveu o suficiente para ver o mar revolto da história começar a se acalmar, revelando os destroços do passado. A confissão que tanto buscava não veio através de um decreto oficial do Estado, nem de um pedido de desculpas formal de instituições poderosas. Ela se manifestou de uma forma mais orgânica e talvez mais duradoura. O reconhecimento gradual pela sociedade. O massacre dos Paiaguás, antes um mero rodapé em anais coloniais, ou pior, completamente apagado, agora era estudado, debatido e ensinado. Os documentos de Gabriel, antes escondidos, estavam digitalizados, acessíveis, e a história de Aruã, o sobrevivente e guardião, era celebrada como um símbolo de resistência e memória. Os herdeiros ideológicos do coronel Damião de Souza, embora ainda presentes, tinham suas vozes diminuídas pelo crescente coro de historiadores, ativistas e, principalmente, dos próprios povos indígenas. A verdade, como as águas do Pantanal que sempre encontram seu caminho, havia erodido as barreiras do esquecimento. O cold case dos Paiaguás nunca foi resolvido no sentido tradicional de um julgamento com culpados e sentenças. Mas a justiça, nesse contexto, tomou a forma de uma reescrita da história, de uma reparação simbólica que permitia às almas silenciadas finalmente ecoar com dignidade. As cicatrizes do passado não foram curadas, mas foram finalmente reconhecidas, e a dor compartilhada. A jornada de Aruã, a dedicação de Gabriel e a obsessão de Padre Antônio convergiram para um ponto onde a negação se tornou insustentável. O inimigo oculto, a ideologia do silêncio foi exposto. O desfecho dessa saga não é o fim da luta, mas o começo de uma nova era de consciência. A memória dos Paiaguás, resgatada das profundezas do tempo, agora servia como um farol, iluminando outras histórias de genocídio e violência que ainda aguardam por sua própria revelação. A verdade dos Paiaguás nos lembra que a história não é estática, mas uma construção viva, moldada por quem tem a coragem de questionar e de procurar. É um testamento à resiliência dos povos originários e à incansável busca por justiça. Mas mesmo com a verdade emergindo, as águas do Pantanal ainda guardam muitos segredos. Quantas outras histórias de brutalidade e silenciamento ainda jazem sob a superfície da nossa história oficial? E qual será o nosso papel em trazê-las à luz? A história é um rio que corre, e cada um de nós decide se vai remar contra a corrente do esquecimento ou a favor da torrente da verdade. Curta, compartilhe e comente. Você acredita que o reconhecimento de crimes históricos pode, finalmente, fechar as feridas de uma nação?